Físio na área. Hoje estamos aqui, voltamos a falar de medicina, né, japonês? Hoje voltamos um pouco a parte de medicina. Temos semana passada o Wesley Violeiro, um pouco de entretenimento para vocês. Hoje estamos aqui com o Dr. Thiago Dias. O Dr. Thiago Dias é especialista, ortopedista, né? Especialista em ombro, cotovelo. E também faz trauma também, está chegando muito trauma aí no hospital. E aí, Thiago, beleza? Seja bem-vindo, se apresenta para a galera aí. Obrigado, meu nome é Thiago Dias, eu sou cirurgião de ombro e cotovelo em Campinas, trabalho em vários hospitais aqui na região. Queria agradecer o convite de participar aqui dessa tarde aqui de conversas aqui e falar um pouco sobre cirurgia do ombro e cotovelo, que é um assunto que eu gosto bastante aí. Tem bastante assunto. E aí, japonês, como tá? Seja bem-vindo aí. Bom, boa tarde, né? Boa tarde, doutor Thiago, né? Obrigado pela presença aí, né? A gente sabe que é muito fácil se organizar, a gente no meio final da tarde, né? Tendo família. E tem cirurgias também, às vezes tem que remanejar as cirurgias. Obrigado, Fábio, por mais um Podfísio aí pra gente estar junto. Obrigado a Tricarne, nosso patrocinador aí, nosso apoiador, né? Olavo Bilac, Vila Teixeira. Obrigado ao Zé do Katori Sushi, né, que sempre nos apoiou quase desde o início, né, Fábio? Tá com a gente desde o início. Aqui Sabor, que é uma empresa de produtos alimentícios e que tem uma variedade muito grande de produtos diferenciados e bem saborosos, né, Fábio? Agradecer também aqui o espaço, né, o IS do Split 019, que é onde a gente acaba gravando, que é um espaço de coworking, onde as pessoas podem alugar a sala por um período para fazer tatuagem, né, estúdio de arte aqui, coworking. Tem essa sala aqui que nós utilizamos para a gravação do nosso podcast, é uma sala muito boa, muito bem condicionada, bem iluminada. Tem algumas salas de cursos, então quem quiser, tiver interesse, a gente deixa todas as redes sociais aí no ao vivo. Tiagão, vamos começar então, né? O seu consultório, o que está chegando mais para você? O que falar? Eu até sei mais ou menos o que é, mas o que chega muito para você? Falar, doutor, eu tenho isso, a procura maior é isso. O que hoje em dia que mais chega? Fabiano, a queixa principal no meu consultório hoje, com mais frequência, é a dor no ombro, sem dúvida. Essa dor no ombro, ela tem basicamente dois tipos de pacientes diferentes, né? Muitas vezes é o paciente mais jovem que está ligado a alguma atividade física intensiva, atividades de arremesso, esportes, e o outro perfil seria já pacientes com um pouco mais de idade, a partir de 55, 60 anos, né? E essas dores, na grande maioria das vezes, estão relacionadas às patologias do manguito rotador, né? As tendinites, bursites e assim por diante. O pessoal quer ser por leigo. O que é o manguito rotador, Tiagão? O manguito rotador é um nome que se dá a um conjunto, né, de tendões que a gente tem no ombro, né? E esses tendões são trabalhando em conjunto com a musculatura que nós temos aqui na região do tórax, né? Na parte posterior, na região da escápula e na região do tórax. Toda essa musculatura, né, eles emitem os tendões e são esses tendões que inserem na região da cabeça do úmero, né? E esse conjunto de tendões a gente dá o nome de manguito rotador. São eles que são os responsáveis para a gente fazer o movimento do ombro, né? Que a gente considera os movimentos complexos do ombro, que é tanto a elevação, a rotação externa, né? Que é levar a mão para trás, e colocar a mão nas costas, que a gente chama de rotação interna do ombro, né? Então, todos esses movimentos, quem permite a gente conseguir fazer isso é a atuação dessa musculatura dessa região em conjunto com os tendões do manguito. E esses tendões aí, geralmente, chega para você, eles estão rompidos, eles estão... Qual que é? O que você faz de sequência? Você faz avaliação clínica, você pede exames, como faz aí? Normalmente, o paciente jovem, ele procura devido a uma dor já um pouco arrastada, né? Normalmente é uma dor que já tem algumas semanas, às vezes até alguns meses. E essa dor é uma dor leve e progressiva, né? Muitas vezes ela começa a se tornar uma dor noturna, começa a incomodar o paciente à noite. E aí, essa dor ela pode começar a limitar algumas atividades do dia a dia, como trabalho, atividades esportivas, né? E aí é nessa hora que normalmente o paciente nos procura. E aí, assim, é claro que tudo começa com uma avaliação, uma conversa bem clara, em relação aos inícios dos sintomas, a forma como começou, teve algum trauma, alguma lesão, algum entorse no ombro relacionado a algum evento traumático, né? E depois dessa história bem
Colhida, a gente faz um exame físico minucioso, isso eu sempre martelo muito isso, e na minha especialidade, infelizmente, eu não consigo fazer muito a prática da teleconsulta, né? Eu ainda sou um pouquinho a moda antiga ali, que eu gosto muito da consulta presencial, porque o exame físico ele me baliza muito em relação ao diagnóstico, né? E sem o exame físico muito bem feito presencialmente, eu não consigo, né? Eu prefiro muito ainda o tete a tete ali, né? E baseado no exame físico, a gente monta uma hipótese diagnóstica e aí vê se é necessário ou não os exames complementares, os exames de imagem, né? Na minha prática, o que eu mais peço são as radiografias e a ressonância nuclear magnética do ombro, e aí, de acordo com o resultado, a gente vai partir para o tratamento. Legal, e aí você sempre tenta tratamento conservador antes, faz a fisioterapia, fortalecimento, ou dependendo do caso já fala, não, tem que operar, já vai para a cirurgia? Eu sou bem conservador em relação às patologias do ombro, né? Então eu acho que eu acredito muito no papel da fisioterapia. A gente tem que tomar muito cuidado porque o paciente muitas vezes ele quer uma resposta imediata para o problema, né? Então ele vai atrás de uma busca imediata, ele vai atrás de um alívio sintomático imediato. E eu fico um pouco receoso em tratar somente com medicação, né? Então eu acho que os medicamentos de uso geral, os analgésicos, os anti-inflamatórios, eles são úteis, né? Sem dúvida, mas eles são úteis somente no tratamento sintomático. Na ocorrência de uma dor que está muito limitante, por exemplo, o paciente está numa crise, né? No meio de uma crise de dor, que ela foi progredindo, essa dor foi piorando ao longo de algumas semanas e o paciente normalmente ele chega muito limitado, né? Ele chega com o ombro muito travado, muitas vezes uma postura, né, antálgica, né, que a gente chama, e isso começa a desencadear outras dores na região da escápula, cervical. Então, nesse momento, eu até uso, sim, com frequência, medicação. Porém, na maioria das vezes, no paciente jovem, né, com histórico de tendinite, um diagnóstico já fechado de tendinopatia do manguito rotador, sem rupturas, né, o tratamento envolve não só a medicação, mas eu considero importantíssimo o tratamento fisioterapêutico. E a fisioterapia, aí a gente está falando de uma fisioterapia bem feita, né, que envolve, no início, tirar esse paciente da dor, resgatar esse paciente da dor e depois devolver a função, a mobilidade do ombro e restaurar força, né, que eventualmente ele pode perder decorrente desse problema. Né? Vai fazer uma pergunta ou não? Vou fazer uma observação assim. A gente já é complexo tratar o ombro, né? Assim, até o nome, né? Que é complexo do articular do ombro. Lembrando, né? O pessoal talvez não entenda, assim, o Thiago falou assim de maneira bem legal, bem fácil de compreender, mas se pegar e sentar e ler mais ainda, vai ver que é mais complicado ainda, porque envolve muitas estruturas, envolve várias articulações, acromioclavicular, O bendito cabulombo do bíceps. cabulombo do bíceps que às vezes está ou não está envolvido, né? O próprio manguito, né, também está envolvido, o redondo menor, redondo maior, o dorsal às vezes está envolvido ou não, porque ele também se insere no úmero. Então, assim, não é tão simples quanto parece, e é uma das articulações mais, assim, acometidas dentro do meio esportivo, né? Assim, joelho, lombar e ombro, né? Sim. CrossFit hoje é uma das articulações afetadas, né? O ombro, hoje talvez o beach tênis, né? O beach surgiu aí, né? Nos últimos 2, 3 anos aí. A gente pega pacientes com uma carga de volume de jogo, né, volume de treino muito grande e sem se dedicar muitas vezes a um reforço muscular que deve vir acompanhado, né? Então, normalmente quando a gente pega um paciente jovem, uma dor no ombro já arrastada, se você for conversando, né, se você for procurando detalhes e tirando a história desse paciente, você vai ver que quase sempre tem algum passo que ele deu errado, né? O beach, ele é um jogo envolvente, né? Então o paciente ele consegue pegar um ritmo de jogo rápido, né? Porque ele não envolve no começo um cardiovascular muito grande, porque é um jogo que se joga um pouco mais parado, né? E depois ele vai pegando e tal, e vai recuperando, e vai pegando cada vez mais bolas, porque ele fica mais ágil na areia, né? Então, só que esse volume de treino, o paciente começa a se envolver cada vez mais. Então eu cheguei a pegar pacientes
e num espaço de tempo aí de 2, 3 meses, eles passavam a jogar de 2 vezes por semana ou 1 a 6 vezes por semana. E aí ele jogava 4, 5 vezes por semana e no final de semana ia disputar torneio, sabe? Jogando, por exemplo, no sábado, fazendo torneio com 4, 5, 6 partidas seguidas. Aí, assim, sem se você se preparar para isso, né? E trabalhar a musculatura junto, reforçar a musculatura, é inevitável que mais ou menos hora pode desenvolver as tendinopatias do manguito e as consequências dela, né? A tenosynovite do cabo longo, que é muito comum, e as disfunções escapulotorácicas que acabam acompanhando. A reabilitação, tem novidade, irmão? Sempre? É isso que é engraçado, né? A gente conversou há episódios atrás, né, Thiago, como a fisioterapia, não é que a gente não modernizou, mas o que muda hoje para a gente na reabilitação, talvez é mais o tempo. E não mudou nada ainda também, uma sutura de, né, um reparo de manguito, mobilização precoce, não precoce, isso acho que em 2014, diferença zero. Então assim, muda, faz, não, aí é um bom senso tanto do fisioterapeuta, do paciente, né, a dele ir ou não. Também entra a questão comunicação, né, médico-fisioterapeuta. Olha, suturei aqui, mas assim, a qualidade do tendão já não era tão boa, então vamos mais devagar. Ou, costurei aqui, ficou uma âncora só, ficou estável, pode... Entendeu? Então, assim, vai depender, e essa comunicação é muito importante. Mas, assim, no geral, ferramenta, tipo de âncora, para vocês talvez mudou muito, né? Tipo de costura, muda, as técnicas cirúrgicas vêm evoluindo, né? Agora, pra gente, não sei, assim, pra mim, eu vejo que nos últimos 10 anos, assim, a nossa reabilitação vai continuar muito parecida. Eu acho que você falou, só muda o tempo de confiança que eles passam com a gente. Melhorou mais ainda, né? Mas no caso melhorou pra eles, que eles conseguem antecipar a reabilitação pra eles. Sim. Não, manda mais cedo, né? Não fica mais aquela, Eu acho que mudou, talvez, que eu percebi nos últimos 5, 6 anos, assim, em relação ao pós-operatório, tanto o tratamento conservador das tendinopatias, até uma ruptura parcial, quanto um pós-operatório de um reparo, eu acho que é a cobrança do paciente em voltar logo. Uma coisa que eu vejo o paciente cobrar da gente cada vez mais. Quando eu falo assim, olha, sua lesão é cirúrgica, a gente vai ter que operar, né? Tá bom, doutor, mas quando que eu vou voltar pro bicho? Sabe, ele não quer saber sobre a cirurgia, como é que ele não está preocupado, ele quer saber exato quando ele vai poder voltar. E aí eu acho que essa cobrança talvez tenha recaído também sobre a fisioterapia. Antes o paciente, talvez ele tivesse mais paciência, e aí ele fala, não, eu vou fazer a fisio, vou demorar 3 meses, mas eu vou voltar bom. Hoje você fala em 3 meses de tratamento, o paciente fala, poxa, 3 meses, né? E assim, é inevitável. Sendo rápido ainda, né? Sim. Você não tem como prorrogar isso, né? Você não tem como pular passos, né? Então, eu acho que o imediatismo do paciente em querer ficar bom, eu acho que é um desafio tanto para mim quanto para vocês. Não sei. E além dos desafios, acho que o que mudou para a gente, talvez, dores faciais, nos 10 últimos anos, para mim vem muito mais dor facial que uma lesão em si. do que lesão, né? Capsulite adesiva, né? Assim, pós-pandemia, assim, deu uma aumentada, né? Umas tendências que vieram nos preocupar com queixo muito similar, ou que tinham realmente da capsulite. E aí até uma coisa que é legal, essa questão de... Teve um caso específico que ela tinha capsulite adesiva. O médico diagnosticou como capsulite adesiva. Eu tinha pedido para ela, passa pro médico. Tinha 3 meses com dor, não conseguia aguentar o sutiã. Eu falei, não. Esse é o sinal clássico, né? Mas foi na ressonância? Não tinha. Tinha excesso axilar, não tinha nada. E não estava lá. Estava só comparar sinais clínicos. Mas não tinha uma alteração capsular. Só que talvez aí entra a questão assim. Talvez ela fosse muito sintomática, com alterações da cápsula, mas talvez não tão nítidas assim. Mas que estava atrelada à questão mais psicossocial dela. Né? Estava vivendo um momento muito complexo dela, era meio do final da pandemia, né? A gente estava naquela loucura ainda, máscara, não ter muito contato, e juntou tudo para ela. E eu lembro
foi um caso que me chamou muita atenção. Ela tinha toda a clínica inteira, assim, dores noturnas, limitação, aquele ombro muito duro, porém a ressonância não mostrou para ela, né? Isso eu acho um dado interessante a gente conversar, é uma coisa muito comum, às vezes, eu costumo falar para os meus pacientes, eu falo, olha, não assuste, não estranhe, se na ressonância não vier nada. Né? Então, na verdade, eu quero que não venha nada na ressonância, porque mostra que as estruturas anatômicas estão mantidas, estão saudáveis. Ah, doutor, mas o meu ombro dói, né? Então você faz o diagnóstico de uma tendinopatia do supraespinhal, tem rupturas, né? Tem a clínica do supra, né? Tem dor, tem uma tenocelovite do cabo longo, mas a ressonância veio normal. Ótimo. Melhor ainda, né? Melhor ainda. Ah, mas por que o meu ombro dói? Você tem uma tendinite, mas não tem alterações na ressonância que são detectáveis. Sim. Então isso é bom, né? E muitas vezes o paciente busca na ressonância, né? Não, tem que aparecer alguma coisa. Então muitas vezes eu já preparo o paciente. Olha, pode ser, né, que a ressonância sua, como pode acontecer de vir normal ou com poucas alterações. E ok, a gente vai tratar da mesma forma. A gente vai tratar com fisioterapia da mesma forma. E afinal de contas a gente vai tratar o paciente. Deixa dele e não o que aparecer na ressonância. Então nesse caso que você falou, eu não deixaria de tratar como capsulite adesiva. Apesar de não ter vindo escrito no laudo. Aí é a história do exame físico. É muito importante, mas o exame físico detalhado. Né? Então você vai tratar o que você está achando. Ele encontrou no exame físico. E aí, é isso que eu falo. Assim, eu quero que não venha nada na ressonância. Né? E como tratar baseado no que a gente está enxergando. É curioso que comigo aconteceu isso. Eu consultei, fui a dor. O japonês tem capsulite ainda, velho. Tem, não, mas assim, aí eu fui no médico, né, ortopedista, né, especialista, eu falei, olha, ele fez os testes, doeu horrores, nossa, ele falou, o que tá doendo? Eu falei, para fazer desenvolvimento eu não tô conseguindo fazer. Para fazer supino não tá me doendo, eu fiz algumas alterações. E aí ele falou, você tá com tendinite, tudo. Ele falou, reduz um pouco a carga. Eu já tinha reduzido. E aí eu xereta, né, fiz o teste. Doutor, não dá para pedir um ultrassom? Ele falou, mas para quê? Ele falou assim, eu queria só descartar alteração de imagem. Eu tô com uma dor intensa. Não vai mudar nada. Eu só queria saber se depois eu posso dar carga ou não. Quinta-feira fui ultrassom íntegro, sem alteração nenhuma. Aí eu falei, quer saber? Comecei a aquecer com manguitinho, tudo. Aumentei a carga praticamente nas últimas semanas. Hoje já treinei melhor, sábado treinei melhor, sem tanta dor, né? E é o que você falou, assim, a questão não tem uma alteração, eu tenho a dor compatível com a tendinite, né? Dor pós-treino, dor às vezes noturna, dor no movimento, né? Uma fisgada aqui na supra, porém sem imagem. Lógico que eu sei um pouco tirando sarro, né? Mas sono ruim nas últimas semanas, sempre tem. Entendeu? Insônia, estresse. Teve um pouco disso. E aí não teve alteração. Então é o outro caminho, né? Tem gente que tem alteração e não tem dor. Tem... Pacientes que estão enfrentando uma fase de vida difícil, né? Eu pego pacientes que estão trabalhando, estudando, né? Às vezes estão se dedicando pouco a uma atividade física, né? Principalmente os jovens, né? 25, 30, estão na fase de estudos, né? Tem a própria postura, pacientes que estudam 8, 9, 10, 11, 12 horas às vezes, né? Com a postura ali, o ombro. Então esses pacientes e automaticamente, se a pessoa está se dedicando mais ao estudo, trabalho, não sobra tempo para você fazer uma academia ou fazer uma atividade, né? Então tudo isso vai contribuindo. E aí são aquelas dores, né? As miofaciais, romboides, as contraturas de elevador de escápula, começam a evoluir com aquela disfunção escápulo torácico horrível, né? E aí o paciente procura a gente com isso. Então eu considero um desafio, porque se for uma tendinopatia do supra, né? Leve, mas é um paciente ativo, que ele já faz uma academia, ele já faz pilates, eu acho muito mais fácil você ajustar esse paciente do que tirar o paciente do zero, que é o sedentário, né? Que é aquele que está trabalhando, está cansado, está estressado, não está tendo tempo para se cuidar. Esse paciente eu considero um desafio você tratar, sair, tirar desse ciclo. Muitas vezes são tratamentos prolongados, né? É difícil você manter esse paciente no tratamento, né?
incentivá-lo, complicado. Como falou aqui, a gente falou, já entrou em capsulite, já entrou em tudo. Aí tratou o conservador, falhou, tem um tipo de cirurgia, né, Tiagão? O que você segue na cirurgia? Você faz tratamento fechado, faz aberta ainda, faz o corte, não faz o corte? Qual tipo de cirurgia você faz? As cirurgias, elas são reservadas em alguns casos como falha no tratamento fisioterapêutico, né, por algum tempo, o paciente ainda muito sintomático, uma piora progressiva do sintoma, ou quando existe realmente alterações orgânicas, né, no tendão já comprometido em relação à estrutura, né? Ele pode começar a ficar cada vez mais fimbriado, ele vai ficando cada vez mais friável, né? E esse tendão, ele com o tempo, ele passa a ser suscetível às rupturas, né? Inicialmente, esses tendões, eles podem sofrer rupturas parciais ou delaminações, que a gente chama na ressonância, né? E eventualmente ele pode evoluir com o passar do tempo para rupturas completas, né? Então, quando isso acontece, uma das saídas é o tratamento cirúrgico, porque quando o tendão já está doente, a ponto de começar a romper, aí a gente já entra num dilema, porque assim, a pessoa pode até melhorar com a fisioterapia, por exemplo, mas a fisioterapia não vai corrigir a saúde do tendão, né? O tendãozinho, ele vai continuar lá, ruim lá, né? Doente, rompendo, né? Então, a fisio pode melhorar a disfunção, por exemplo, a função, mas não corrige a lesãozinha lá. Então, nesse caso, a gente pode lançar mão do tratamento cirúrgico. Hoje em dia, o tratamento de escolha é o tratamento videoartroscópico, né, que a gente faz correção, reparo dessas lesões por videoartroscopia, né, uma cirurgia que a gente considera um método minimamente invasivo, né, são pequenos furos que a gente faz no ombro e por esses orifícios a gente introduz o instrumental, né, que são as cânulas e a ótica, né, que é a câmera, e através da imagem no vídeo a gente consegue manipular essa lesão, limpar, remover o tendão doente e fazer o reparo dessas lesões, né? Nas lesões parciais, normalmente o procedimento é um pouco mais rápido, né? Porque boa parte do tendão ainda está saudável, né? Agora, nas lesões maciças, extensas, que normalmente acontecem por alterações degenerativas no paciente de mais idade, aí esses procedimentos são um pouco mais arrastados, né? Mas, mesmo assim, se for operado numa fase boa, né, a gente ainda consegue suturar esse tendão rompido de uma forma estável, né, com o uso de âncoras que se usa para fazer o reparo. Então, hoje a gente usa basicamente a cirurgia videoartroscópica. E a cirurgia aberta ainda é feita em alguns locais onde não temos acesso à videoartroscopia, por exemplo, no SUS. Né? No SUS ainda se faz cirurgia aberta, que é uma cirurgia que se fazia há muito tempo e passou a não ser utilizada porque veio a artroscopia. Né? Mas, como você não tem acesso a esse tipo de material no SUS, a gente ainda usa o método aberto convencional. Aí se faz com mini incisão, uma incisão pequena, e a gente repara ali a lesão, às vezes com ponto transósseo, né? Manguito, agora vamos entrar apenas. Uma coisa que eu pergunta é muito interessante. E também se encaixa o que eu estou fazendo, mas assim. Ô Thiago, quem tem dor no ombro pode fazer musculação? Pode. Eu acho que não só pode, como deve. A musculação, eu acho que ela ajuda bastante, né? Só que a questão quem tem dor no ombro, muita gente tem. Por que aquele ombro está doendo? Essa é a questão. O que está errado no dia? Ou o que está faltando? Né? Então, a musculação pode ser feita. Eu costumo falar assim, poxa, vamos fazer a físio, a gente vai te tirar dessa crise, vai melhorar, e aí depois você pode manter uma academia, pode manter um pilates. Hoje tem os exercícios funcionais, por exemplo, né? Então, a resposta é pode. Agora, a questão por exemplo, tem um tendão já meio ruim, uma delaminação, uma ruptura parcial. A pessoa pode fazer academia, pode fortalecer? Pode, mas desde que faça alguns ajustes. Aí entra o papel de um bom instrutor, né, de um professor da academia, e você levar isso para a academia, né? Falar, olha, eu tenho uma tendinite, uma tendinopatia conhecida nesse ombro, e diante disso, alguns ajustes terão que ser feitos, né? Principalmente nos movimentos com elevação, com força, ou elevação máquina,
A remada alta, poxa, a remada alta é fogo, né? Porque ela simula exatamente o impacto, né? Então, aí assim, se for bem conversado e fazer esses ajustes, eu acho que é possível o paciente fazer. Sem dúvida. E uma coisa que aí não é nossa área, mas nosso não mudou nada, certo? Talvez vai mudar aqui um aparelho de TNS interno, tudo. A musculação já está modernizando demais, porque hoje em dia, o que eram os movimentos de máquina, barra, supino, barra reta, hoje tem um articulado. Poxa, o articulado dói quase nada o ombro, porque o próprio movimento já induz, né? Vai fazer só o peitoral mesmo, um pouco, né, de manguito, mas muito pouco. Então, nesse caso, ele ajuda a corrigir bastante, né? Por exemplo, a altura. Eu vejo muita gente na academia, às vezes, fazer um supino muito alto aqui, né? E a postura do cotovelo é errada. Sim. Ou então ele faz muito baixo, né? Ele faz lá embaixo. Aí não estimula muito. Então, E aí eu acho que o articulado tem modernizado. Então, a própria academia, a musculação tem ajudado. Né? Eu acho que perde um pouco na parte dos próprios educadores, né? Putz, isso pega. Você sabe, você está fazendo educação física agora, Sim, você sabe. sim. Às vezes o paciente não quer deixar a gente porque a academia vai ficar. Né? Tem. Bastante. Eu li alguns casos de pessoas, né? Parte de estágio. Ah, mas eu não posso fazer isso. Ah, porque eu tive sei lá, uma luxação no ombro. Você não voltar a se expor, se você não fez cirurgia, seja lá qual o motivo, então assim, agora você tem que se expor. Obviamente você não vai colocar 30 quilos para fazer desenvolvimento. Sim. Mas, cara, se você consegue fazer 8 quilos, dói, não é bom. Só que assim, nem todo profissional da educação vai chegar nisso. Ele vai falar, não. Ou ele tira, ou ele tenta. Não, isso não faz. Né? Ou ele fala, não, tem que fazer, mas tem que fazer com peso para ganhar força. Não, aí entra a nossa habilidade. E hoje eu vejo que um monte de academia low cost aí, né? Os caras. Né? Não. Mas aí eu tenho um outro lado. Eu fui treinar hoje, velho. Foi a segunda vez na academia. Mas é low cost? Mas é low cost a academia? Eu não falo nome, mas eu Sim, fui é treinar low cost. aqui em cima. Certo. Aqui em cima. Fui na academia treinar hoje pela segunda vez, fui com o Will. Uhum. Eu vi que tá de laranja, mas não perguntou meu nome. Pô, eu sei treinar, tudo bem. Mas não perguntou meu nome, não sabia se eu tinha uma lesão, não sabia nada. Mas tem os dois lados de porque tem muitos professores que vão tentar falar, principalmente para os adolescentes. os mais novos. Cara, não aceita. Tá fazendo errado. Por geração. Culpa do Cariano, né? E aí ele viu, não, mas o Sebum faz. O cara falou, cara, o Sebum treina pra isso. O cara faz isso. Ah, o Ramon Dino faz. Cara, mas é outra. Eles querem. Não se compara. É que nem na nossa área, né? Ah, eu vou fazer oposição vascular. Pra quê? Pra um atleta. Pô, mas o estudo lá, não. O estudo mostrou que tem melhor. Quem que era o perfil do estudo? Idoso. Pô, o atleta, o idoso é idoso. Muscular idoso E tem algumas situações é difícil, porque a gente que tem noção, né? Quando a gente vai na academia e você vê uma pessoa fazendo errado, eu não sei vocês, mas eu vou de vontade de ir lá falar, olha, ajusta aqui, faz isso, trava as costas e tal, você vai ver que o exercício fica mais eficiente. Você não vai conseguir fazer essa carga. Usa a escapa, você vai lembrar Você só está fazendo essa carga porque você está fazendo errado. Ou seja, você progrediu a carga errada. Sim. Só que aí você fala, poxa, e o professor às vezes do lado. Ele está vendo que ele está fazendo errado, então é uma situação difícil. É difícil, né? São os três lados, né? O cliente que nem sempre quer, ou a academia que não dá conta dessa quantidade muito grande de alunos, né? Você quer parar o negócio sozinho, né? Mas também tá com preguiça. E a própria internet, né? Assim, eu vi, quantas vezes você não vê, sei lá, coisa. Vi lá que fazer isso é bom. Tipo, já chegou paciente pra mim, eu tava fazendo isso, mas quem te ensinou? Eu vi na internet. Putz, é bom? Eu falei, não. Né? Assim, tipo, isso daí é personalizado para uma outra pessoa. Né? Porque assim, eu acho que o que pra gente melhorou também, é isso, que hoje a gente está fazendo mais individual. A gente está vendo que cada vez mais o individual está sendo mais válido. Né? Lógico, a gente tem os protocolos, olha,
Mas de pessoa a pessoa, tem pessoa que não consegue seguir o protocolo, arrisca. Sim, não, guideline, uma sutura de manguito, né? Uma reparo de manguito. Em 4 meses ele está apto a voltar às atividades diárias ou iniciar o esporte? Tá. Todos que operarem vão voltar? Não. Aí depende. É aquele, por exemplo, é um empresário, ele já operou, já está quase porém, ele tem várias alterações, talvez isso que gerou uma ruptura do manguito. Sim. Ele tem uma pouca extensão torácica, ele fica muito assim, entendeu? Trabalha horas e horas, entendeu? Então, assim, O ombro vai ficando protuso, né? Aquele paciente. Ele tem amplitude completa. Porém, você não põe o joelho nas costas dele pra colocar. Eu não, velho. Vai que eu peguei um paciente uma vez, com 18, 19 anos, foi com a mãe. Vai caminhando melhor, mas só fala, né? Foi com a mãe lá, porque a mãe queria saber o que estava acontecendo. O moleque treinava fazia 2 anos, o moleque estava muito forte, muito forte. E impressionava mesmo, assim, o moleque tão novo, com tanta disponibilidade para treinar. E assim, a primeira pergunta foi se eu fez para ajudar, auxílio, né, um anabolizante, assim. Foi uma pergunta que ficou meio no ar, né? Não soltou literalmente. Não soltou, né? Mas, e assim, existia uma diferença muito grande entre o peitoral, né, ombro, peitoral e costas. Então ele treinava muito mais peitoral, que é o que é visível, né, que é o que a gente enxerga. Né? Sim. Então aí vai da idade, aquela coisa, né? Normalmente o cara que já treina bastante tempo, ele equilibra. Eu já estou ao contrário, né? Nem muito mais. Mas eu não faço, eu faço mais costa. E aí eu consegui identificar isso, sabe? Assim, olha, você tá desequilibrado, você está treinando muito mais frente do que. Sim. E aí a consequência disso era a diminuição do espaço subacromial, estava fazendo atrito no manguito, ia tendo sinovite cabuloso bilateral e artrite acromioclavicular. Nossa. Então assim, um paciente com 18, 19 anos. Realmente é um desafio. Você falou assim da questão do indivíduo novo, Que a mãe achou na gaveta. Mãe, procura na gaveta que você acha. De cueca e de meia geralmente está no fundo. Os meninos estão exatamente esse o mal da internet. Assim, eles querem progredir muito rápido. E aí tem todos os caminhos ruins, né, do hormônio. Tem um caminho bom, ganho de força. Só que o ganho de força não é acompanhado de alterações de actina-miosina, é acompanhado por orientação da fibra colágeno, né? Acho que o tecido, né, eu tenho essa opinião, o tecido mais ingrato, mais injusto do corpo é o tendão, porque assim, é o último a se adaptar. Entendeu? Ele aguenta. Mas assim, se ele não quer. Ele que se vira, né? Ele que se vira. Mas assim, se eu não fui treinado, se ninguém me convidou, ninguém me fez, eu vou romper uma hora. E assim, ele é esse que demora, mas na hora que dá um problema. E ele nem dá estética, né? Você olha meu tendão. Exatamente, né? Não dá resultado. Tiago, agora vamos falar um pouco de osteoartrose. Chega muito a osteoartrose de ombro. Lógico que é paciente mais velho, raramente chega paciente novo, né? Sim. Mas tem as osteoartrose de ombro, né? Então, sim. Como chega para você? Já está no caso avançado? Chega no começo? Tem pessoas mais novas chegando com osteoartrose? A osteoartrose do ombro, ela pode ser primária ou secundária, né? No paciente mais jovem, às vezes nas mulheres em idade fértil, às vezes pode haver quadro de artrose de ombro secundário, por exemplo, reumatoide, que são doenças osteodegenerativas, né? Autoimunes, né? Então, existe esse perfil e o outro perfil são os pacientes mais idosos, né? Que eu acho que talvez seja o mais comum que a gente vê. Dentre as artroses do paciente idoso, a artropatia decorrente da artropatia, da tendinopatia do manguito rotador não tratada. Eu acho que talvez esta seja a que eu vejo mais comumente no consultório. Ou seja, é aquela paciente que tem um histórico de tendinite quando jovem, né? Não tratou, maltratou, foi foi deixando, e aquele tendão começou a ficar doente, né? Lá na juventude,
na idade que ela trabalhava, não foi tratou, ela atingiu ali na fase dos 55, 60, sempre com dor, né? Em determinado ponto ela teve uma ruptura nesse tendão e também foi passando, aquilo não trazia tanta limitação no dia a dia e foi passando. E aí, nos seus 60 anos, por exemplo, ela começa a evoluir com dor, né? Dor noturna, muitas vezes uma dor que não melhora com medicação e começa a ter dificuldade para elevar o braço. Doutor, de 2 anos para cá, eu começo a perceber que eu estou perdendo força, por exemplo, para levar a mão no cabelo ou pendurar uma roupa no varal. E aí você vai fazer, escovar o cabelo. E eu começo a sentir um rangido no ombro. Né? Aí você faz o estudo certinho e você percebe que esse ombro já tem uma artropatia. Ele já tem alterações, né, degenerativas, crônicas, e começaram há muito, muito tempo. E aí você vai fazer o estudo dos tendões, já nem tem tendão mais lá. Né? Já são alterações tão antigas. Os tendões eles romperam, né, ao longo do tempo e retraíram. E esse ombro passa a ter um funcionamento, né, a biomecânica dele muda, né, e com isso há com o tempo o desgaste, né, que é o colapso articular, né, o desgaste do recobrimento da cartilagem, a reação sinovial, né, da sinovite, da derrame articular, e aí a gente pega já um ombro artrósico, né, decorrente de uma tendinopatia e de uma lesão do manguito rotador que infelizmente não teve oportunidade de tratar, né? Ou seja, a gente perdeu o timing certo, né? Se a gente pegasse esse paciente, por exemplo, com 45 anos, uma lesão pequena e fizesse o reparo artroscópico, provavelmente você conseguiria evitar isso, né? E fizesse uma reabilitação e tal. Então a artropatia do manguito rotador que evolui para artrose moderada grave, talvez seja o que eu em relação à artrose do ombro, eu acho que é o que eu mais vejo prática. E aí, qual que é as consequências para falar da prótese, de 70, obviamente as osteotomias, né? O que é hoje, tem que ser feito mais? Aí assim, nesse caso em que a ruptura do manguito rotador, ela já é tamanha, que ela a gente considera uma lesão irreparável, né? O tendão já está tão desgastado, tão retraído, tão encurtado, que ele passa a ser classificado como irreparável, né? Então você perde a oportunidade de tratar com reparo, com artroscopia, por exemplo, né? Ou aberta, o reparo aberto ou artroscópio, né? E quando esse ombro já tem artrose, você praticamente só tem uma alternativa, né? Ou duas talvez, que é o tratamento conservador. E aí você faz uma fisioterapia no sentido de tentar aliviar a dor e melhorar um pouquinho a função desse ombro, já sabendo que essa fisioterapia ela é paliativa, né? E ela visa talvez melhorar a função, como eu falei, a dor noturna, mas não vai trazer de volta aquele ombro, né, igual. Ou então a cirurgia, que muitas vezes hoje em dia a gente tem a oportunidade de fazer a artroplastia do ombro. Dentre elas, a artroplastia reversa do ombro, que é a mais indicada quando a gente tem a ausência do manguito rotador, né? Então, a prótese, a artroplastia reversa passa a ser uma alternativa interessante aí nos casos de artrose moderada avançada com grande perda funcional. A indicação soberana é função e dor. Dor intratável, né? E quando a pessoa tem uma queixa que é a perda da função do ombro. Então, quando a gente propõe a fazer a artroplastia reversa, a gente tem documentado ou uma artrose primária com manguito íntegro, também pode acontecer, mas aí falando mais da artropatia decorrente da lesão crônica do manguito não tratada, né? Aí o objetivo da artroplastia seria a melhora da dor e a melhora funcional, ou seja, tentar devolver pelo menos parcialmente o ganho da elevação. Porque a prótese reversa ela tem uma particularidade, né? Que ela não depende da integridade do manguito rotador. Então essa é a grande cartada dela. Isso que eu ia falar, essa prótese reversa é uma cartada muito grande em termos de prótese de ombro, né? Sim, sem dúvidas. Porque até então, a gente, pelo menos quando eu fiz a minha pós-graduação em ombro, a gente sabia que as próteses totais, né, que é a prótese anatômica que a gente fala, que é a substituição da cabeça pela prótese que simula a cabeça, e a substituição da glenoide pela glenoide, né, pela uma prótese,
a estabilidade dessa prótese dependia do manguito. E muitas vezes você não tinha um manguito. E aí tinha vários problemas de fazer uma artroplastia e ela evoluir para uma instabilidade ou para um resultado funcional muito ruim. Né? Então você fazia uma prótese total, por exemplo, e o paciente continuava com um resultado funcional ruim. Né? Porque a prótese ela não tinha um manguito, então ela eleva, ela faz aquele impacto subacromial. Né? E aí, né, com o advento da prótese reversa, e você não precisa ter o manguito rotador íntegro, né, isso, aí fizeram todo um estudo baseado na função do deltoide, né. Então, o parâmetro que se usa para prótese reversa tudo bem, não vai ter manguito, ok, mas o deltoide tem que estar funcionando. Aí o que vai trabalhar a função do ombro na reversa com o deltoide funcionante. Na estimulação do deltoide, mas a gente... Eu faço, eu recruto o deltoide na simulação. O paciente tá lá dentro, ele de lado, filho. Para pra ver, o cara tá com um arco movimento quase completo. E quantas vezes a gente tinha a orientação de não fazer isso? No deltoide. 10 anos atrás. Não, 10 anos atrás não podia nem mexer no deltoide. Isso é uma das coisas que mudou. Acho que talvez isso melhorou bem. Não podia nem pôr a mão no deltoide. Não, o deltoide tem que morrer. O deltoide vai levar a cabeça do úmero e não É o que sobrou, né? É o que sobrou. Aí você tem que estabilizar a escápula, né? Porque é engraçado que eu considero o deltoide para o ombro bem como quadríceps para o joelho. Sim. Né? Então, se você fizer uma reabilitação de um LCA, por exemplo, trabalhar quadríceps, você está função, né? dado ao insucesso. E o deltoide é a mesma coisa. Né? E é impressionante, o simples fato de você, por exemplo, uma crise de dor, o paciente fica de tipóia 7 a 10 dias. É impressionante como o deltoide ele já Inibe, né? Ele inibe. É impressionante. Eu tenho uma experiência de paciente, cara, experiência própria, assim. Manguito, nada. Vai dando luz e fala, pô, tem que fazer uma coisa mudar esse cara vai desistir de mim, eu não vou ter que fazer nada, tem que fazer alguma coisa. Cara, fui lá, meti um deltoide, velho. Coloquei um pezinho de 1 kg. Aí falou, cara, você mudou minha vida. Zerou. Falei, mas o que aconteceu? Minha dor zerou praticamente. Eu consigo erguer o braço, consigo correr depois. Você mudou minha vida. Eu falei, às vezes tem que dar um clique na gente, né, cara? Um conceito, igual você falou, né? Um conceito que foi evoluindo. Sim. Isso é uma das coisas que talvez para ombro, lógico, guardadas as devidas proporções, a gente tem que ver, né? Tem integridade do manguito ou não mesmo. Vamos trabalhar manguito, mas por exemplo, todo mundo. Mas você ajuda o manguito, você trabalha na deltoide? Não, mas o que o supra faz? Não, mas o que acontece? Aí o pessoal vai na academia e cara, não precisa fazer necessariamente ângulos mais funcionais. Eu sempre bato nessa tecla. Explico para umas pessoas assim, mas precisa, cara, e o pior, o pessoal fortalece mais o que é o mais, que é o vida em 3. que já é forte por natureza, e ninguém nunca faz o infra, né? E o infra, para piorar ainda, a questão de infra, aqui ele tem pouca ativação. Ele vai ter melhor ativação quanto mais abdução, entendeu? Então, assim, o pessoal não vai trabalhar, não trabalha aqui, né? Tipo, lógico, aqui talvez cause dor, né? Voltando num assunto que é interessante, que entra, acho que talvez em outra articulação, que é ruptura do tendão distal, ruptura distal do bíceps. Como que você enxerga isso, doutor Thiago? Porque, assim, eu vi já alguns profissionais da educação física falando, não, toda vez que você fizer o bíceps, não estende. Eu tenho uma opinião que eu discordo dele, porque assim, se não é um tendão não saudável, eu acho que o tendão a longo prazo, você treinando adequadamente, fazendo a progressão de carga, dificilmente tem uma ruptura, né, distal do bíceps. Mas hoje está tendo talvez um pouco mais, e aí entra uma questão que eu já vi muito. O pessoal está fazendo muita carga por conta do strap. O pessoal, sabe o que é strap? O negócio da mão lá? Antigamente não tinha strap. Então, assim, hoje o pessoal usa mais strap, então consegue levantar mais carga. Não falha. Então, mas não falha. Aí o que acontece? Eles estão aumentando mais. Isso, consequentemente, o pessoal fala, só que o pessoal não presta atenção, né? Tá fazendo lá o terra, tô com dor no bíceps. Cara, tá com dor no bíceps. Não tá doendo no terra, entendeu? Mas assim, como que você enxerga hoje? Qual que é a incidência que você atende de ruptura de distal? A ruptura não é tão comum. A tendinopatia
mais comum, né? E, mais uma vez, eu acho que está relacionado à sobrecarga, sem dúvidas, né? Ao uso de porque, que nem você falou, assim, o tendão, ele tem um suporte máximo, né? Você tem um trabalho, trabalha muito o bíceps, não equilibra, né? Você submete aquele tendão a um estresse que ele não está preparado, ou então aumenta o volume de treino, aumenta a carga, num espaço de tempo que não se respeita, né? Você pode favorecer o aparecimento de tendinopatias, fissuras no tendão e favorecer lá na frente a ruptura, né? Então, assim, eu tenho basicamente dois perfis de paciente que tem ruptura do bíceps. Muitas vezes é aquele paciente sedentário, ele nunca fez muita coisa, trabalha muito no computador, né? O pessoal de TI. Que um belo dia ele foi ajudar a levantar um sofá, né? E aí ele sentiu uma fisgada ali, achou que estranho, ficou aquela deformidade no braço, que a gente chama de sinal do Popeye, né? Que é o pai do desenho, lá, que fica aquele braço, né, com uma bolinha no meio, porque o músculo retrai. E aí ele procura a gente, pô, doutor, eu fui ajudar a pegar um sofá lá, olha o que aconteceu, né? Aí você vai falar assim, poxa, você se exercitava, você fazia uma... Não, nunca fiz nada, não gosto. Você rompeu o bíceps, né? Sim. Tá, mas e agora? Né? Aí esse perfil de paciente a gente tem uma tendência a tratar com certeza. Porque ele vai ter um pouco de perda de força, mas o braquial consegue compensar. E no dia a dia dele, ele não vai precisar aumentar a carga de treino, de nada. Então, um pouco de força que ele perdeu no começo, eu tenho um primo que rompeu os dois. Ele trabalha com TI, ele só queria saber, preocupado, se ele podia voltar a andar de jet ski. Mas eu vou voltar a andar com meu jet ski. Vai, calma, vamos fazer uma físio e tal. Ele rompeu pegando um vaso, ele foi pegar o vaso assim, um vasão grandão, e o outro ele foi tentar realmente levantar o sofá. Ele rompeu os dois tendão no bíceps, tratei conservador, foi super bem, hoje ele não tem queixa. Funcionalmente não interfere porque a gente tem o braquial que compensa. Mas esse perfil de paciente dá para tratar conservador porque a demanda no cotovelo, no braço é pequena, no dia a dia dele, né? E o outro perfil de paciente é o paciente que treina, que faz atividade, né? Então esse paciente, quando ele tem uma atividade, seja de luta, né? Seja esporte de contato ou esportes que ele gosta de fazer academia e rompe o tendão do bíceps, esse paciente já está um forte candidato ao tratamento cirúrgico, porque, mais uma vez, volta aquilo que a gente conversou no começo, quer saber quando ele vai voltar, mais rápido, ele não quer perder o treino, ele não quer ficar com o braço daqui, né? E aí a gente opta por fazer o reparo, né? A reinserção do tendão do bíceps. Mas normalmente, é o que eu costumo falar, olha, a gente vai operar? Vai. Mas se ele rompeu, já era um tendão ruim, né? Pode ser que você volte no mesmo nível que você estava, mas talvez a gente precise fazer alguns ajustes, né? Precisa estar onde você estava? Será que é possível a gente ajustar o treino? Né? Eu tinha um paciente, uma vez, que ele era um lutador de judô. E ele era muito bom, ele lutava muito forte. Ele era de uma categoria já sênior e ele competia com os mais novos. Ele era muito forte. E aí, quando ele rompeu, ele estava disputando etapas também de brasileiro, queria voltar a lutar. Eu tive que conversar seriamente. Falei, olha, e no judô, principalmente do direito, né, o direito é o que fazia Vamos segurar a cabeça de braço. Então, e no caso dele, como ele demorou um pouco para me procurar e a gente já não conseguiu fazer o reparo, a gente teve que fazer um enxerto do tendão, né, muitas vezes tirar um palmar longo ou um tendão do joelho para colocar no lugar. Então a gente praticamente reconstruiu o tendão do bíceps. Entendi. E aí, assim, fica bom? Fica. Ele volta a fazer suas coisas? Volta. Agora ele volta a competir na categoria, né, com o pessoal que está voando aí, não sei. Então aí você tem que trabalhar isso. E é um desafio. Então, assim, é uma cirurgia que fica boa, bem legal, quando você consegue operar num tempo hábil, né? E desde que o paciente entenda que, olha, rompeu. Existe chance de romper de novo. Né? E ele é um tendão que ele já estava doente. Se ele rompeu, ele era um tendão doente, né? Fato. E aí, esses ajustes depois da cirurgia é uma coisa que você tem que conversar muito. Mas, então tem esses dois perfis. É aquele paciente que você olha e fala, não, isso aí é conservador, deixa assim, não vai interferir no seu dia a dia. E o paciente que é candidato ao tratamento cirúrgico. Tá? Falando de reabilitação do bíceps, falando de fratura nos vozinhos, Thiago? Fraturas. Fratura.
cair na rua. Chega muito lá, Thiago? O que chega bastante? Tem bastante, cara, tem bastante. Eu acho que talvez um assunto legal em relação à fratura, que eu operei muito na pandemia, foram as fraturas decorrentes de bicicleta, queda de bicicleta. Legal. Como teve, cara, como teve. Viu? Clavícula e cabeça do rádio. E as fraturas dos idosos na parte de ombro, basicamente são as fraturas da cabeça do húmero, né? Que são as fraturas do húmero proximal que a gente considera, né? Que também é um desafio, porque muitas vezes está relacionado à osteoporose, à fragilidade óssea própria do idoso, né? E normalmente são fraturas graves, multifragmentárias, que é difícil reconstruir, montar tudo e fixar, né? Então, no membro, na região da cintura escapular, a gente tem o paciente jovem que acidentes motociclísticos, né? E quedas, de modo geral, praticando esporte, ou bicicleta que eu pego bastante. E nos idosos, aumentou muito, cara. Depois O Barreto, quando eu vi aqui, já estava com o ombro O luxado. Rafael Barreto de coluna, Rafael Barreto, ele tomou no jogo, tu vê, né? A sorte que ele tava com o Marqueto. Aí o que acontece? Tava lá, já reduziu na hora. reduziu. Mas assim, ele chegou quando ele veio aqui, até na hora de cumprimentar, assim, eu olhei, braço escurecido e eu desatei. Depois que ele falou, isso daqui, eu falei, ele mostrou assim, aqui foi domingo, ele veio na quarta, que tipo, tava com dor ainda, e operou, fez todo o trabalho da agenda dele mesmo, com a dor, né? Bem feio mesmo. As fraturas de clavícula são muito comuns, né? Devido ao mecanismo de trauma, né? Normalmente o paciente cai girando, né? O pneu da frente ele gira de um lado para o outro, e aí ele roda, né? E vai com o ombro de lado, né? Ou no anteparo, ou no solo. E aí toda a energia dissipa aqui nessa região. Ou ele quebra a cabeça do húmero, mas a diferença é que no paciente jovem, a cabeça do húmero ainda é forte. Então muitas vezes ela suporta o impacto, ela não quebra aqui, mas a energia continua vindo e aí ela se dissipa na clavícula, né? E quebra normalmente no terço. Hoje um pouco menos, mas no período de pandemia pós ali, a gente operou bastante fratura de clavícula. E as outras lesões são decorrentes da queda quando a pessoa leva a mão, né? E aí, dentre elas, as lesões no cotovelo, né? Dentre elas, talvez a fratura da cabeça do rádio seja bem frequente. Mas é isso. Então, assim, em relação às fraturas da clavícula no paciente jovem também, a gente leva em consideração algumas coisas, principalmente desvios, né, da clavícula, se vale a pena operar ou não. Mas nas fraturas com grande desvio no paciente ativo, a gente tende a operar. Mais rápido, né, a reabilitação? Mais rápido. Você consegue, pode fazer alguma coisa já, você já libera esse paciente. Como que você enxerga, doutor Thiago, essa questão de cotovelo? Pra gente uma dor de cabeça, assim, para reabilitar, nunca fica 100%. O cotovelo, teve uma paciente... uma paciente que eu atendi, fratura de húmero. É ser parceiro, mano. Não, ficou de tipóia. Cara, ela perdeu a extensão. Ela ficou mais muito assim. E aí ela falou, quando ela me contou o que ela fez, colocava no CPM. Eu falei, mas ninguém estendeu o seu cotovelo? Não, ficava lá no CPM. Eu falei, mas só aqui, só. Aí ela perdeu. Porque ela vai perder a extensão. Entendeu? E não foi uma fratura de cotovelo, foi, né, proximal. Então, assim, um menino lá que andava de bicicross também, que ele fraturou, fratura cabeça do rádio, teve que fazer prótese na cabeça do rádio, que foi um tiro. E ele realmente, assim, ele chegou no 6º mês e a gente conversou com ele, falou, assim, quase 90, assim, tava aqui, ó. É isso, entendeu? É isso que vai ser, porque a sua lesão foi extensa, né? E ainda, para piorar, foi bilateral. Né? Se fosse unilateral, até ele conseguiria se ajudar, ele não conseguiria se ajudar. Né? E como que você enxerga essa questão dos resultados funcionais? Cotovelo é um problema. Realmente, assim, eu acho que a primeira coisa que eu falo assim, olha, alguma sequelinha vai ficar. Então, se o paciente tiver ciente... vai ficar bom. Alguma sequelinha vai ficar, né? Na melhor das hipóteses, ele vai perder um pouco ali, uns 10, 20 graus, que não vai ter tanta influência nas atividades, né? Então, se você
consegue conversar com esse paciente e alinhar as expectativas em relação ao problema que ele tem, como que vai ser tratado e o resultado do tratamento, se o paciente está ciente disso, existe uma alta probabilidade de ficar uma sequela, por menor que seja, já ajuda. Porque ele falou, nossa, doutor, bem que o senhor falou que eu não ia mais conseguir esticar meu braço. Mas, aí vem o mas que eu estou fazendo tudo. Voltei a pedalar, voltei a... Eu me adapto. Então, o cotovelo ele tem essas coisas. Assim, ele é uma articulação que não tolera a imobilização. Então, muitas vezes tem o perfil do paciente, como ele lida com a dor, né? Então, o medo, né? O medo da dor também tem que ser levado em consideração, porque às vezes ele deixa imobilizado, não é que ele está com dor, ele acha que vai doer. E aquilo causa um bloqueio, né? Que é a famosa cinesiofobia, né? Então, ele acha que vai doer e isso causa um bloqueio para ele permitir a mobilização tanto passiva quanto ativa. Então, e além disso, assim, se a gente for pensar o cotovelo, a postura fisiológica dele é em semiflexão. A gente não fica assim o tempo todo. Sim. Tudo que a gente fica, até relaxado, é com o cotovelo semifletivo. Então, assim, a própria postura que a gente tem no dia a dia já faz com que a gente tenha uma limitação natural de tentar forçar a estica. E ainda mais o uso da tipóia, que é também inflexão. Então, tudo isso, o ganho realmente da extensão completa é o O. É dificílimo você conseguir ganhar tudo, entendeu? Então, nas fraturas graves, né, tanto da cabeça do rádio, menos, mas as fraturas que eu considero mais propensas a causar uma sequela funcional moderada e grave são as fraturas articulares do húmero distal. Que são as que a gente chama de fraturas supra-intercondilianas, né? Que são normalmente fraturas gravíssimas. Você tem que acessar o cotovelo pela parte posterior, praticamente abrir a articulação toda para você remontar tudo. E aí esse paciente ele tem que fazer a fisioterapia ontem, né? Com 5 dias, 4 dias ali, na hora que ele está cicatrizando, ele já está autorizado a fazer uma mobilização passiva no limite da dor. Aí entra no limite da dor. Quanto esse paciente está medicado, quanto ele vai entender a dor dele, né? Então, realmente, o cotovelo... Olha, eu tenho poucos pacientes que voltaram à função completa. Pouquíssimos. Voltaram à função absolutamente completa. E a pronsupinação do antebraço, né? Que muitas vezes é a queixa do paciente. Ele não estende tanto. Eu falo, doutor, isso não me incomoda, mas eu não consigo mais jogar água no rosto, porque ele não tem mais a... ele perdeu boa parte da supinação, né? E também tem relação com a própria posição fisiológica que a gente fica. Tudo a gente fica em prono, né? Tudo a gente vai pegar em prono, tudo a gente vai fazer em prono. E aí por isso que a gente quase não faz nada em supinação. E aí o estímulo da supinação ele não é natural, né? Então eu sempre falo, olha, tenta forçar para esticar, né? Para levantar a mão, para cima, né? Tentar esticar, põe um pezinho lá, vai forçando. E o acesso à fisioterapia precoce, né? E muitas vezes para vocês também é difícil. A gente fala assim, olha, mobilização passiva agora, para ontem. Mas o doutor, já vai mexer, né? Mas essa é a hora, né? Então, a estimulação do músculo ali, Não, o cotovelo, se olhou, ele enrijece. Isso é verdade. Eu tenho alguns pacientes que eu tratei uma fratura, por exemplo, fratura do colo do rádio, sem desvio, paciente orientado, sem tala, sem gesso, só tipóia. Quando eu sei que o cara vai entender, vai ver. Põe aqui, já está autorizado a mexer devagarzinho, um acompanhamento mais de perto, né? Sem mobilização engessada, só na tipóia. E aí, normalmente esses pacientes evoluem um pouco melhor, né? O ganho da mobilidade mais rápido. Mas realmente cotovelo... Agora, eu acho que a questão é você falar para o seu paciente desde o começo, assim, olha, a chance de você ter uma sequela leve ou moderada definitiva é grande. Então, o quanto essa sequela vai ser limitante é você, né? E aí entra a físio, né? O papel... O cara vai até mais motivado, né? De querer ficar bom, né? Você pode ficar 100%, mas se você não fizer da sua parte, você não vai. Teve um paciente meu que ele queria ficar bom de todo jeito. Não, doutor, meu braço vai esticar.
Eu falei, não, mas já fazia uns 4 meses, já é uma fratura fácil, tratamento conservador. Eu falei, cara, você pode fazer tudo. Doutor, posso fazer tudo? Eu falei, posso fazer tudo. Posso pendurar no espaldar? Eu falei, pode. Eu falei, pode. Pode, manda bala. Volta comigo daqui uns 2 meses. Cara, ele me mostrou o vídeo. Ele gravou lá e me mostrou. Cara, ele pendurava no espaldar, o cotovelo foi esticado. Ao peso do corpo, cara. Mas teimosia, entendeu? Conseguiu estender tudo. Cara. Mas talvez seja isso, a questão da tolerância. Porque pra gente, igual, a gente tenta fazer, mas aí o paciente tem força. Isso é coisa forte. Ele trava, né? A gente vai tentar supinar. Tem dor, né? Muitas vezes a supinação dói, né? O punho. Membrana internossa. Né? Dói. Então eles travam muito. Agora, dependendo do caso, não. Pra cima, vou esticar isso daqui. E aí talvez tenha um chão, que nem o joelho pra gente é mais fácil. A gente vai, vira o paciente de barriga pra baixo ou pra cima. O seu joelho tem que vir pra cima. A gente vai, né? Então tem que tomar. No joelho faz a sutura. Nossa, a sutura é o cotovelo pra gente hoje, né? Sutura de menisco, né? Tá sendo segurar, velho. Segurar 90 graus. 90, né? Não pode dobrar, pode 90. Tá sendo um desafio pra gente. E Né? sem carga, acho que 2 meses sem pisar. Dependendo do médico, ele libera a partir de 6 meses. 6 semanas, né? 6 a 8 semanas. E tá né? tendo cada vez mais sutura. Tá aumentando, velho. Tá. Chegou 8 semanas, chegou 3. E aí atrapalha a gente, né? Negócio. Mas é bom, assim, acho que esse intercâmbio, essa troca tá sendo bem bacana, né? A sobrevida pro cara também, o menisquinho do cara. Sim. A gente falou do quê? Pode falar do quê? Você lembra nos pautas aí? Cara, eu acho que são essas daqui que eu acho que assim, uma das coisas que foi bem legal, assim, perguntar pro Dr. Thiago é a questão de cotovelo. Não é tão comum. Porém, é uma questão, assim, talvez sempre com condilite, o pessoal tem. Mas assim, trata como? É conservador, assim, dificilmente é cirúrgico, né? Do condilite, mas assim, eu acho que é a questão da fratura, o cotovelo, essa dificuldade que tem. A própria questão do bíceps é uma questão muito legal. Eu acho que está aumentando um pouco mais as tendinites de bíceps, né? É distal, né? Assim, pelo menos a gente pegando mais casos, ó, tá? Né? Pegou o Heitor lá, tipo, O Heitor vai ter um porquê. Não, mas assim, o Heitor. mas ele também treina, cara. Ele treina. Pô, fui treinar com ele, é absurdo, assim. Tem um rapaz lá que muito alta, assim. Alta carga, alta intensidade e altas repetições. Ele faz 15 repetições, ele ia até 15. Eu falei, cara, eu fazia 8 assim, com quase nada, eu tava morrendo. E ele não. É lógico, também tem puro suco. O suquinho, né? As lesões do bíceps distal, assim, a gente, pelo menos na prática, eu tenho visto a gente tá operando cada vez mais. Mais, né? Porque são pacientes que também exigem um pouco mais em relação ao resultado estético, né? O braço, não querem o braço daquele jeito. E eles, assim, é um pouco difícil eles acreditarem que funcionalmente aquilo vai voltar. Né? Então, às vezes você explica, fala, olha, seu braço vai voltar ao normal, você vai conseguir. Por exemplo, teve um paciente que ele era triatleta. Né? Então, assim, ele rompeu o bíceps, acho que na academia e tal, e eu falei assim, olha, você vai conseguir nadar, você vai conseguir pedalar, vai conseguir correr. Então, porque é o seu esporte de eleição, ou os esportes, né? Não, mas eu quero porque vai me interferir na academia e tal, então a gente entendeu? Então eu acho que está havendo também uma exigência nesse sentido. Então a lesão do bíceps distal no paciente jovem ativo, normalmente a gente opera. E as técnicas também têm evoluído bastante. Antes a gente usava ponto transósseo, depois passou para âncora. Hoje a gente já está fazendo a fixação com os bottoms, né? Que a gente usa, não sei se vocês já pegaram o bottom e o parafuso de interferência. Não, bottom né? não peguei. É. E você prefere mais assim a reconstrução anatômica? Sim. Porque quando eu fui ler, assim, porque veio né, de reconstrução anatômica, eu falei, vamos ver, porque assim, é raro, né, vir já de reconstrução né, distal do bíceps. E aí eu fui ver as diferenças. Aí, pô, super mais tempo, tudo. Então é interessante. E aí eu fiquei pensando, cara, o cirurgião assim, é um mestre, né? O cara entra por aqui, entrar lá na parte do rádio, incisão lá, putz, é complicado, né? Tem 2 técnicas, você pode fazer por dupla via, ou então hoje você tem feito uma via única anterior
bottoms. É bem interessante. Você usa o bottom, né, para fazer o tombo, mesmo bottom do joelho lá, do dog, né, faz para dar o tombo lá e subir o ligamento cruzado. O enxerto do LCA, né? A gente usa o bottomzinho para você faz o túnel bem na tuberosidade e com o bottom você consegue introduzir o tendão lá dentro do túnel e fixar com um parafuso. Bacana. Fica um reparo bem estável. Eu acho que também a gente tem que... Eu acho que a sala, né? Mas eu acho que foi bem esclarecedor, né, Fácil? A questão, acho que ficou legal, bem diferente do tema que a gente já conseguiu abordar, é cotovelo, uma coisa assim. Quase ninguém falou. Assim, ombro, bonito, tá em alta, falar isso bonito, e lógico, acho que o pessoal não entende, mas o ombro... Ele falou que é fácil, é bom, né? Não, mas o próprio ombro já é Agora complexo. eu sou Isabel, eu falei, Isabel, não quero que você fale de coisa fácil, eu quero que você fale de infecção. Entendeu? Então é muito difícil. Falar de cotovelo é uma questão. Só do próprio ombro, né? O pessoal entender em casa, é você pegar uma colher e tentar colocar um ovo aqui e tentar segurar. Esse é o ombro, né? E quem segura são o manguito rotador, entendeu? E aí a 70, fora os 3. Assim, eu acho que é uma complexidade muito grande, né? Isso a gente falando, ombro. Aí pega a questão que pra gente é raro, né? Mas o próprio cotovelo já é dor de cabeça na reabilitação de algumas fraturas, porém raro assim, o próprio ruptura de bíceps. Quando você já viu 2, eu acho, 10 anos, 2. Ruptura de bíceps tal? Eu vejo. Mas assim, a incidência é relativamente baixa, né? Não, perante a sim, literatura, sim. né? Para mim foi E mesmo quando aparece, a maioria, muitos são de tratamento conservador, né? O cotovelo eu tenho um volume grande, assim, eu tenho bastante. Mais do que o ombro? Não, eu acho que o ombro Ainda ainda. bem. Para quem quer saber, o Thiago tem a clínica dele, né, Dr. Thiago? Você quer Quer falar? deixar? Eu tenho um consultório, né, ali na Jesuíno Marcondes, próximo da igreja de Santa Rita, ali em frente ao cartório. Atendo lá já tem um tempo. Atendo no ambulatório de especialidades médicas do Palmato Teodoro, né? Vênus lá. E estou atendendo agora numa clínica em Vinhedo, que é a clínica Nicoliello lá, que eu estou junto com a Flávia lá. Está recente agora, mas a gente está querendo fazer um trabalho legal, oferecer uma ortopedia legal aí na região de Vinhedo Vale. O Hugo vai deixar na descrição do vídeo. Redes sociais, né, do Thiago, tudo. Quem tiver perguntas ou interesse em entrar em contato. Quem se assistiu agora ou se assistir posteriormente, quem quiser, vê aí na descrição que vai ter a rede social do Thiago, entre em contato já direto, porque assim, acho que fica até mais fácil, né? Isso é um telefone sem fio, assim. E eu acho que é legal tirar dúvida, né? Eu tenho uma tendinite, tem que operar, não. Pergunta com quem opera, não com a gente. Pode né? mandar. E aí procura também, acho que também sabendo os seus locais de serviço, né? eu acho que isso facilita bastante. Tem um horário interessante, que é na quinta-feira à noite, a cada 15 dias, na clínica Surgical. É um horário noturno, a partir das 19 horas. Então, às vezes, a pessoa não tem a oportunidade de, durante o dia, é difícil. Conheço ninguém que faz isso, né? Das 19 às 21, cara. Caramba, na clínica legal. Surgical, ali na Barão de Itapura. Bacana. Bom, agradecer aos patrocinadores. Agradecer, né? Aqui Sabor, né? Sabor, tem um kit da Tem um Sabor. kit aqui O Sabor. Thiagão vai levar o kit da Thiago. Sabor ali, ó. Fazer Obrigado. valeu. Uns molinhos em casa, um pouquinho. Agradecer a Speech, né? 019 aqui do espaço Luiz. pra gente, né? Bacana. A Tricarne, quem quiser, gente, entra lá na Tricarne, usa o código PODFISIO. A gente vai deixar depois na descrição como usar o código, né, Fábio? 5%. 5% de desconto para quem quiser comer uma picanha, né? Ou Outra filé. chorizo. Costela eu costela, não. E também agradecer o Zé do Catori, né? Nosso grande parceiro aí, um restaurante sem inscrição, muito bom. Muito bem atendido, variedade muito boa, né, Fábio? É o melhor de Campinas. E agradecer também, acho que uma coisa que a gente sempre fala assim, a gente fala agradecer Quem tá assistindo. assistindo, quem não segue, né? Só que também tem um outro lado, agradecer também a todo mundo que já passou, né, Fábio? A gente tá
bem próximo de quase um ano. Agradecer ao Dr. Thiago, né? Porque quem faz o nosso programa, porque se for para ver eu e o Fabiano, tô enjoado da nossa cara. o pessoal não está interessado, né? O pessoal vai ver pelo convidado, né? Então agradecer principalmente, né, ao Dr. Thiago, que se dispôs a vir aqui, e são vocês convidados que fazem com que o nosso quase podcast. nós batemos quanto já? Pois eu acho que a gente está em 45. Vamos bater 50, hein? Vamos bater 50. Tá bom, né? Tá bom. É quase 50, são 52 semanas. É quase um ano. É legal, né? Pouco cancelamento, né? Pouco. Pouco, cara. Os que furou estão na minha lista. Vamos guardar no corpo, gente. Não esquecerei. Né? Mas beleza, então. Obrigado, Thiagão. Obrigado, gente. Quer falar alguma coisa, Thiagão? Não, eu agradeço a oportunidade aí. Eu acho que vocês estão de parabéns aí. É um trabalho fantástico aí. Eu acho que esse bate-papo aí, descontraído. O conteúdo. Sem pressão. O conteúdo que vocês conversam aqui, eu acompanho. Show de bola. Conheço o Fabianinho aí há bastante tempo. Desde quando eu era residente lá na PUC. Trabalhava no centro cirúrgico. Trocava ideia. Antes ele ser físico. Antes, cara, bem antes, né? Depois na física você passou a acompanhar o departamento lá. Ambulatório. Então, vocês estão de parabéns. Eu agradeço a oportunidade de ter conversado hoje com vocês aí. E espero outras oportunidades. Estou à disposição aí. Não, ano que vem a gente vai começar já, o Fabiano, a gente já está planejando aí a agenda do ano que vem, né? Vamos ter que organizar aí vários novos convidados e vários retornos, né? Porque pelo tempo, assim, se a gente puder, a gente ficava 3 horas. Mas a gente tem que estar. Até para o pessoal conseguir ver com mais calma. Sim. Mas obrigado, doutor Thiago. Agradeço. Valeu, galera. Obrigadão aí. Valeu, obrigado, gente.